Então, nessa etapa aqui das propriedades, a gente já viu algumas propriedades em sistemas lineares invariantes no tempo. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido aqui em relação às propriedades. Ainda está no meio da apresentação, mas a ideia é que a gente utilize aqui as informações das propriedades, né, de transformada de Fourier para nos auxiliar a fazer a transformada de Fourier, certo? Então, basicamente essas propriedades elas vão incluir a periodicidade, linearidade, variância no tempo, né, deslocamento em frequência, reversão no tempo e sequência conjugada. Além disso, a gente também vai ter propriedades em relação a simetrias real e imaginária, simetrias par e ímpar, diferenciação em frequência, teorema da convolução, teorema da modulação e teorema de Parseval. Então nós temos algumas propriedades aí que nos ajudam a fazer a transformada de Fourier de maneira mais rápida. Se a gente entender a propriedade, a gente pode aplicar a propriedade basicamente para fazer a transformada, certo? Então, uma das propriedades, que é a periodicidade, né, vamos começando aí da primeira propriedade até a última, fala que toda a transformada de Fourier de um sinal discreto é periódica no domínio da frequência. E o período é 2π, certo? Por isso que a gente fez lá a integral de menos π é π, né? Então, isso significa que se você pegar lá o seu sinal, que foi, né, você fez a transformada de Fourier, ou seja, o sinal no domínio da frequência, e você deslocar um período inteiro, esse sinal vai ser igual ao sinal original. É a primeira propriedade que a gente tem na transformada de Fourier. Segundo, transformada de Fourier em tempo discreto é linear, certo? Então eu vou fazer uma operação que é linear. O que significa isso? Significa que se eu faço a transformada de Fourier, eu posso colocar uma constante para fora da transformada de Fourier. Significa que se eu for fazer uma soma, a soma das transformadas de Fourier é a transformada das somas. Ou seja, eu posso botar uma constante para fora, como a gente faz numa integral, por exemplo, ou como a gente faz numa derivada, e eu posso também fazer a transformada de Fourier das partes. Se eu tiver uma soma, eu separo, como eu fiz lá com a integral também, por exemplo, eu posso fazer a soma das integrais. Então, aquelas propriedades que a gente usa na integral, derivada, são propriedades de linearidade que a gente também estende aqui a transformada de Fourier. Então eu vou deixar esse aqui como exercício, se vocês quiserem fazer, tiverem alguma dúvida. A gente já fez, né, questões de linearidade, até implicitamente aqui nos exercícios anteriores. Né? Quando a gente pega o somatório, e a gente fez aquelas divisões, né, de somatório de menos infinito até ômega zero, acho que não foi ômega zero, foi até zero, né, por causa do degrau, aí depois do degrau até outra parte do sinal. Ali, de certa forma, a gente está aplicando questões de linearidade do somatório. Então, se o somatório é linear e a gente tem isso como um operador linear, a gente consegue fazer essa prova aqui. Então, é uma dica aí para fazer essa prova aqui. Então, outra propriedade que a gente tem é a variância no tempo. Então, a transformada de Fourier é variante com o tempo, certo? Então, você chegar aqui e fizer um deslocamento da sequência no tempo, certo? Então, você tem aqui o sinal x de n menos k. Você aplicou uma transformação no sinal, né? Você deslocou o sinal no tempo. Então, não importa, eu vou ter o mesmo sinal, certo? Na frequência, só que ele vai estar multiplicado por uma exponencial, mas
Se ele foi deslocado no tempo, eu vou ter a mesma transformada, certo? E esse atraso gerado vai ficar na forma de uma exponencial, certo? Multiplicando, né? Basicamente é isso que vai colocar a nossa propriedade aí. Mais uma propriedade aqui que tem na transformada de Fourier, né, é o deslocamento em frequência. Então, se a gente tem, se a sequência x, né, tem transformada de Fourier, então vai ser verdade, né, que se eu tenho um x e ele está multiplicado por uma exponencial elevada a j, θ, n, por exemplo, isso vai causar um deslocamento na frequência. Ou seja, é uma propriedade que basicamente eu pego um sinal que está multiplicado por uma exponencial, que é uma função de n, e faço com que isso vire um deslocamento na frequência, né, no domínio da frequência. Então o deslocamento em frequência causa o que a gente chama de modulação do sinal de entrada, certo? Por uma frequência determinada. E aí o produto de um sinal qualquer por uma função periódica vai gerar a modulação do sinal. Na sequência de propriedades, em relação à transformada de Fourier, a gente tem a reversão no tempo. Então, se a gente fizer uma operação de reversão no tempo, no domínio do tempo, essa também vai ser ou vai acontecer no domínio da frequência, certo? Um sinal que foi revertido no tempo, ele também vai ser revertido na frequência. Mais uma propriedade aqui tem a ver com o fato de o número, né, a sequência, ser complexa. Então, se x é uma sequência complexa, se ela é uma sequência complexa, ela tem parte real e parte imaginária, certo? Então, pensei que o número complexo, ele tem até lá naquele seno e cosseno, né, no começo, um número complexo, n qualquer, ele vai ter a parte real mais j, parte imaginária. E aí, como ele vai ter parte real e parte imaginária, o que é o conjugado dele, né? O conjugado é real menos imaginário, ou seja, mudar o sinal da parte imaginária, certo? Ou seja, nesse caso aqui, se x de n é uma sequência complexa, então eu posso calcular a transformada de Fourier da sequência conjugada. Certo? Ou seja, eu pego a parte complexa e mudo o sinal, eu consigo calcular essa sequência também. Certo? E aí eu consigo pegar ali com essa propriedade que a sequência conjugada vai ser vai ter uma reversão, né, na frequência em relação à sequência original. Outra propriedade, ou mais algumas propriedades, né, da transformada de Fourier tem relação com as simetrias real e imaginária. Então, se o sinal tem simetria real ou imaginária, então eu posso aplicar essas propriedades aqui. Por exemplo, até deriva daquela sequência conjugada anterior, certo? Significa, por exemplo, que tem uma simetria, então x vai ser igual ao seu conjugado, por exemplo. Então, significa que a minha resposta de frequência do x vai ser igual à resposta de frequência do complexo conjugado, sendo que o conjugado vai estar invertido, né, na frequência. Então, na sequência eu tenho o x igual a menos o seu conjugado. Então, basicamente, só mudei o sinal ali. E aí, outra coisa, né, se eu fizer a transformada de Fourier ali só da parte real e só da parte imaginária, eu tenho o mesmo que pegar a transformada de Fourier, né, só da parte real e só da parte imaginária e somar. Isso aí vem daquela propriedade de linearidade, certo? Seguindo na lista de propriedades, né,
a gente também tem a propriedade das quanto às simetrias par e ímpar, certo? Então, sinal par, sinal ímpar, né? A transformada de Fourier de um sinal par vai ser puramente real. Então, se o sinal é par, ele vai ser real, certo? E a transformada de um sinal ímpar vai ser puramente imaginário. Então, se eu pegar seno e cosseno, por exemplo, é o caso clássico disso, porque se você pegar o sinal, o cosseno, né, ele vai gerar apenas a parte real lá da exponencial complexa, né, a parte imaginária é o j seno, né, que é a parte puramente imaginária. Então, essa basicamente simetria vem dessa exponencial complexa que faz, né, ajuda a fazer a transformada. Temos também como propriedade, né, questões relacionadas a derivadas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma sequência, essa sequência estiver sendo multiplicada pelo tempo, né, porque o n ali é uma questão temporal, né, ele é a posição da amostra que está no domínio do tempo. Se eu tiver o sinal multiplicado pelo tempo, na verdade, no domínio da frequência, eu vou ter a derivada do sinal, né, no domínio da frequência. Obviamente, vai ter uma parte imaginária ali envolvida, mas basicamente eu vou ter ali o meu sinal na frequência, certo? Derivado vezes o número complexo lá, J. Tem também as questões associadas à convolução. A gente já viu que convolução a gente tem que fazer um somatório lá com várias operações de soma e tudo mais. Aqui a gente simplifica a operação de convolução, uma vez que uma convolução no domínio do tempo, dentro do domínio da frequência, vai virar uma multiplicação, certo? Então, se eu estiver fazendo lá sinal 1 convolucionado com sinal 2, com sinal 3, que é o que acontece quando a gente coloca sinais lá no diagrama de blocos, por exemplo, isso tudo, né, quando a gente fizer a transformada de Fourier e passar para o domínio da frequência, vão virar apenas multiplicações. Isso é uma coisa que facilita algumas operações que lá na frente, quando estiver usando transformada Z, vai facilitar bastante nossa vida. Então, também, como propriedades aqui da transformada de Fourier, a gente tem o teorema da modulação, que diz que o produto de duas sequências no domínio do tempo vai ser chamado modulação, né? E aí o que vai acontecer é que vai ter uma propriedade que a gente chama de janelamento, que a gente usa bastante em filtros, certo? Então, um sinal AM pode ser escrito como produto de um sinal de informação pelo sinal da portadora. Então, se eu pegar e multiplicar um sinal, né, de entrada por um sinal ômega-n, isso significa que eu vou selecionar apenas as amostras de entrada para as quais o sinal ômega-n é diferente de zero, e aí eu posso fazer com isso atenuação e amplificação do sinal. Então, esse teorema da modulação vai ajudar bastante a gente a fazer lá na frente filtros com janelas, né? E aí todas essas propriedades que a gente falou aqui podem ser sintetizadas na forma de duas tabelas, né? Uma tabela que vai levar em consideração aí sequência par, ímpar, deslocamento temporal, derivadas, né, convolução e tudo mais. E uma outra tabelinha que ajuda a gente a fazer a transformada de Fourier, né? Algumas transformadas que a gente já fez aqui do degrau, do impulso, daquela sequência, né, que a gente fez da transformada inversa, que é 1 e 0, dependendo da modulação. Então aí a gente consegue fechar basicamente o conjunto de propriedades a respeito da transformada de Fourier. E aí a gente finaliza basicamente fazendo uma revisão sobre o conteúdo, né? Onde a gente falou aqui sobre a transformada de Fourier, a gente fez 2 exercícios de transformada de Fourier.
E aí depois a gente mostrou como é que a gente representa, né, na magnitude e na fase, tinha um gráficozinho também conforme isso. A gente também falou sobre como é que a gente compõe as frequências, né, somando senoides. Falamos também sobre a transformada inversa, fizemos o exercício de transformada inversa e um conjunto de propriedades que a gente utiliza aí para simplificar essa nossa vida de fazer a transformada de Fourier. Então, a gente finaliza por aqui, pelo menos esse conteúdo. Na sequência, a gente vai falar um pouco mais de análise do domínio da frequência, série Fourier, né? E como a gente fazer também essa transformada mais rápida. E também transformada Z, vamos tentar também chegar até lá em filtros, certo? Então, fica aí para as próximas videoaulas.